Aviões movidos a elástico podem ser enrolados para armazenar energia e girar a hélice durante o voo. Mesmo aviões bem construídos conseguem voos longos, mas enrolar o elástico ainda leva tempo. Quero construir um avião de corda do século XXI, usando técnicas modernas e supercapacitores, que podem ser carregados em segundos com um gerador de manivela, permitindo voos muito mais longos do que o tempo de recarga. Agora, armazenar energia como eletricidade em um supercapacitor é bem diferente de um elástico, mas há algumas semelhanças, já que o supercapacitor pode ser carregado com um gerador de manivela para produzir eletricidade. Já fiz isso em um projeto anterior, construindo um grande avião de controle remoto alimentado por supercapacitores e não por bateria. Mas levou mais de 2 minutos para carregar manualmente e resultou em um tempo de voo de pouco menos de 2 minutos. Para aumentar a relação entre tempo de voo e carregamento, vamos fazer o avião menor e mais eficiente. A madeira balsa é comum em aviões movidos a elástico, por ser leve, mas trabalhar com ela leva tempo, o que quero evitar na prototipagem. Então vou imprimir esse avião em 3D. Agora, o plástico impresso em 3D é um pouco mais resistente que a madeira balsa e mais durável quando o avião inevitavelmente cair. Mas também é muito mais pesado, com cerca de 6 vezes a densidade. Mas poder imprimir um avião em poucos minutos é uma vantagem, na minha opinião, e com um bom design, ainda acho que dá para deixá-lo bem leve. Só precisamos de um método simples para cobrir as asas. No início da impressão em 3D, era difícil fazer as peças aderirem à mesa, então usava-se fita crepe para criar uma superfície texturizada. Estou pensando, será que dá para colar a impressão em 3D direto em papel de seda fino para formar as superfícies das asas? E felizmente, graças às mesas magnéticas das impressoras 3D modernas, posso usar alguns ímãs para manter o papel de seda no lugar. Então, vamos ver se isso funciona. Ele desviou dos ímãs, isso é um bom sinal. Vamos preencher o espaço extra. E está grudando no papel? Está ficando bom. Não vejo nenhuma borda soltando. E a impressão parece estar boa. Isso pode mesmo funcionar. Beleza, a impressão deu certo. Agora vamos remover os ímãs e ver como isso aderiu ao papel. Sabe de uma coisa? Eu acho... Nossa, isso ficou incrivelmente bem colado. E agora tudo o que preciso fazer é aparar as bordas, e teremos uma asa. Isso ficou muito legal. Depois, aparo o excesso de papel da asa e imprimo uma fuselagem de teste com peso no nariz para testar a planagem, além de imprimir parte da cauda com a mesma técnica do papel de seda. E o peso total desse planador é de apenas 3,8 gramas. Mas será que ele voa? Beleza, lá vamos nós. Nossa, desliza muito bem. Ele voa bem suave. Agora vamos comparar com um avião de papel. Primeiro, o avião de papel. Desliza bem. Agora o avião impresso em 3D. Com os bons resultados do pequeno planador, comecei a projetar um avião maior para levar um supercapacitor e um motor. Essa nova asa foi impressa em 3 partes. Usei um molde curvo e um soprador térmico para moldar a impressão em 3D, no formato de aerofólio. Depois de colar as seções da asa, ficou claro que ela estava muito frágil. Imprimi uma nova asa em 2 metades e projetei uma estrutura mais complexa para tentar manter melhor o formato. Para apigerar a fuselagem, eu queria usar uma estrutura em 3D como esta, mas depois de muitos protótipos, foi difícil manter o peso baixo e garantir resistência nos eixos de arfagem e guinada. Então, decidi optar por algo muito mais simples e leve, uma haste de fibra de carbono. A peça pode ser fixada nessa haste de fibra de carbono por pressão, permitindo ajustes finos depois. Em seguida, imprimi uma seção de cauda no tamanho adequado, que se prende à haste da mesma forma. Depois, um peso de nariz em forma de parafuso de aço pode ser fixado na frente do avião para o teste de planagem. No começo, parecia planar bem. As asas flexionaram para cima, criando diedro para a estabilidade, e o voo ficou lento e suave. E aconteceu isso. No início, achei que tinha sido um arremesso ruim, mas ao rever,
Percebi que as asas pegaram ar e dobraram, fazendo o avião mergulhar sem controle. Mesmo lançando corretamente, às vezes a asa tremulava e fazia o avião cair. Então, mesmo com menos área de asa, como esse novo design se sai? Beleza, teste de planagem com asa curta. Não acredito como isso voa tão bem com uma asa tão pequena. Conseguimos resolver os problemas de flexão da asa. Então, resolvemos a flexão da asa e ela até plana bem, mas ainda não parece uma asa de alta eficiência. Ela lembra mais um paraquedas, com esse formato curto e quadrado. Esse formato quadrado vem da baixa envergadura e da corda grande. A relação entre essas dimensões é conhecida como razão de aspecto. E essa asa tem uma baixa razão de aspecto, o que é ótimo estruturalmente e para manobrabilidade. Mas, quando o ar de alta pressão sob a asa contorna as pontas, ele cria grandes vórtices, aumentando o arrasto induzido e reduzindo a eficiência. Se aumentarmos a razão de aspecto, ampliando a envergadura, a pressão se distribui melhor, gerando vórtices menores e, idealmente, menos arrasto induzido. Também podemos aumentar a razão de aspecto reduzindo a corda, deixando a asa mais parecida com uma asa real. Além disso, uma corda menor tende a sofrer menos torção aerodinâmica, já que o centro de pressão fica mais próximo do centro estrutural, reduzindo o momento de torção. A nova asa foi impressa em duas metades sobre papel de seda, mantendo área e peso semelhantes à anterior. Depois de colar e moldar o perfil com soprador térmico, é hora de testar novamente. O interessante é que essa nova asa flexiona bem na vertical, o que é positivo, pois cria um diedro natural que ajuda na estabilidade lateral durante o voo. E ela parece menos suscetível à torção do que a primeira versão. Também notei que o ângulo de planeio parece melhor que o da asa curta, provavelmente por causa da redução do arrasto induzido. Agora é hora de instalar o supercapacitor e o motor para gerar empuxo. Pelo tamanho do avião, precisamos de um capacitor leve, mas que ainda armazene energia suficiente para um bom tempo de voo. Já usei supercapacitores em vários projetos, e conforme eles ficam menores, a densidade de energia cai, pois o peso da carcaça e dos fios passa a impactar mais. Analisei algumas folhas de dados e encontrei uma linha de capacitores pequenos, com densidade de energia relativamente alta. Se adicionarmos uma coluna com densidade de energia, dá para ver que ela cresce bastante com capacitores maiores. O de 100 farads é cerca de 6 vezes melhor que o de 1 farad. Mesmo assim, com cerca de 20 gramas, o capacitor de 100 farads é pesado demais para este avião. Então, extraí os dados da tabela para montar um gráfico de densidade de energia versus capacitância. O gráfico mostra uma curva interessante. A densidade cresce rápido nos menores valores e começa a se estabilizar após 10 farads. Decidi pedir capacitores de 10 farads, pois equilibram bem armazenamento de energia e peso, e com pouco mais de 3 gramas devem ser ideais. Depois, comprei alguns micromotores escovados, comuns em drones pequenos de brinquedo. Eles normalmente operam com uma única célula de lítio, variando entre cerca de 3 e 4 volts. Eles usam hélices baratas e simples, já que eficiência não é prioridade nesses casos. Mas, como os supercapacitores têm limite de cerca de 2,7 volts, podemos usar uma hélice um pouco maior e melhor projetada, o que deve aumentar a eficiência. Em seguida, imprimi em 3D um suporte leve que mantém o capacitor e o motor juntos, encaixando na frente do avião com o mesmo sistema de fricção da asa. Posso carregar o avião com o meu gerador manual, impresso em 3D, que já mostrei em um vídeo anterior. O problema é não ter uma forma de saber quando o avião está totalmente carregado. O gerador tem um voltímetro embutido, mas ele só liga acima de 3 volts. Como os capacitores são limitados a 2,7 volts, isso pode fazer com que eles explodam. Então, encontrei um pequeno voltímetro analógico, de 0 a 3 volts, que posso montar em uma caixa impressa em 3D e conectar ao sistema de carga. E funciona perfeitamente, pois consigo ligar o gerador ao capacitor e carregá-lo em poucos segundos. Depois, é só conectar o motor para transformar a energia armazenada em empuxo.
E com o peso total do avião em apenas 15,6 gramas, a carga alar é menor do que a de um avião de papel. Então vamos ver se ele voa. Ele não subiu tanto quanto eu esperava, porque precisa ganhar bastante altura no início para aproveitar melhor a energia do capacitor. Mas vamos carregar de novo e tentar outra vez. Não está gerando empuxo suficiente. Por sorte, tem um motor um pouco maior que deve gerar mais empuxo. Também redesenhei o suporte da asa para deixá-la mais alta, reduzindo a interferência do fluxo de ar atrás da hélice. E, como a linha de empuxo agora fica abaixo da asa, isso deve fazer o avião subir naturalmente no início do voo. À medida que o capacitor descarrega, ele tende a nivelar e descer suavemente, usando toda a energia para maximizar o tempo de voo. Certo, chegou o dia do teste. Está fazendo cerca de menos 2 graus Celsius aqui fora, mas sem vento, o que é perfeito. Isso é bom, muito bom. Conecto o cabo de carga e já está em meio volt, então ainda tinha um pouco de energia. Mas, girando a manivela, ele chega a 2,5 volts rapidamente. Bem simples e prático. Lá vamos nós. Uau, isso tem muita potência. Está tremulando. Ah, não. Estou ficando tonto, bem tonto. Uau, isso subiu muito mais do que eu esperava. Isso voa bem demais. Será que dá para dar mais uma volta? Não acredito quanto tempo isso ficou no ar. Isso foi muito legal. Certo, depois desse voo, estamos com cerca de meio volt. Vamos ver quão rápido dá para recarregar. Foi bem rápido. Levando para outro voo de teste. Beleza, conectando aqui. Esse foi um bom voo. Está bem alto. Uau, isso foi realmente alto. Não vai por cima da cerca, por favor, senão você vai cair na grama molhada. Lá vem, lá vem, lá vem. Perfeito. Depois de 2 voos muito bem sucedidos, recarreguei o avião e fui para mais um. O avião teve dificuldade para subir. Acho que o papel de seda absorveu umidade do clima frio e com névoa, aumentando o peso do avião. Depois de alguns voos, a asa de papel de seda úmido perdeu toda a rigidez. Troquei por uma asa mais curta que estava guardada junto com outras peças sobressalentes. Mas ela também não quis voar. Olha só, essas asas eram só reservas, nunca usei para voar. Eu já sabia que eram flexíveis, mas isso aqui já é exagero. Todas ficaram assim só por causa do ar frio e úmido. Então acho que preciso guardar esses aviões de papel de seda para noites calmas de verão ou para voar em ambientes fechados. Mesmo com o papel de seda sendo afetado pela umidade, imprimir em 3D direto nele permite montar um avião novo em menos de 20 minutos.
Para um avião que voa a 45 segundos com apenas 4 segundos de enrolamento, isso mostra que supercapacitores são uma opção viável para um avião de corda moderno. Muito obrigado por assistir